A pauta do programa, que é o setor do tabaco. Vamos conversar agora com o deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, do Progressistas, que é líder da subcomissão do tabaco na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado Marcos Vinícius, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a equipe da nossa querida Acústica FM e muito bom dia a toda a tua audiência. Prazer poder falar contigo, viu? Tenho te acompanhado cada vez mais aí no comando do microfone. Tá cada vez melhor. Parabéns mesmo. Muito obrigado, deputado. Vamos à pauta, então. Essa semana o senhor pediu informações sobre ações contra produtores rurais de tabaco no Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor explicasse mais como está o andamento dessa situação, essa ofensiva contra os produtores. Bom, na verdade, Daniel, esse assunto tem sido recorrente em muitas localidades no interior do estado desde o início desse ano. Desde janeiro desse ano, nós começamos a ver uma movimentação muito estranha por parte do Ministério do Trabalho, por parte de algumas organizações não governamentais e também uma influência, de alguma maneira, aí, até do próprio judiciário, enquadrando ou tentando enquadrar produtores rurais como pessoas que exercem trabalho análogo à escravidão, tentando enquadrar alguns agricultores familiares, pessoas que provocam trabalho análogo à escravidão, e isso tem sido realmente muito preocupante. Eu recebi denúncias na região de Venâncio Aires, recebi denúncias no interior do município do Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, e conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Camaquã, recebemos também informações de que houve algumas ofensivas contra agricultores da região de Dom Feliciano, Amaral Ferrador e do próprio município de Camaquã. Um dos casos, Daniel, que eu quero aqui te relatar, que foi o mais emblemático deles, foi em Venâncio Aires, onde uma família de pequenos agricultores, de fumicultores, receberam uma visita, não esperada, mas uma visita de agentes do Ministério do Trabalho, buscando acompanhar uma denúncia, que não me informaram até agora, os órgãos de justiça, porque eu demandei e pedi informação sobre que denúncia foi essa, mas esses agricultores receberam lá uma visita para apurar a possibilidade de trabalho escravo que está acontecendo naquela propriedade rural. Chegando lá, um dos agentes, conversando com o agricultor, que estava sentado com a sua família, num banquinho, dentro da sua estufa de fumo, como é normal em qualquer lugar, o agente perguntou: quem é esse cidadão aqui? Aí o agricultor, dono da terra, da pequena propriedade de 6 hectares, 3 hectares plantado de fumo, perguntaram para ele e ele respondeu: olha, esse aqui é meu cunhado. E o sujeito: tá, e qual é a relação de trabalho que tu tem com ele? Ele disse: não tem uma relação de trabalho, ele é meu cunhado, ele saiu da casa dele e veio me ajudar a classificar o fumo esse final de semana. E como é que tu está pagando esse cidadão? Ele disse: olha, ele é o meu cunhado, eu estou contando com a ajuda dele, possivelmente eu vou dar uns trocos para ele, vou dar uns pila para esse cara, mas ele é meu cunhado, ele está vindo me ajudar. E quantas horas de trabalho esse teu cunhado está exercendo? Aí ele disse: cara, nós estamos trabalhando aqui em mutirão para poder classificar o fumo e mandar para a empresa o mais rápido possível para aproveitar esse bom momento de preço que a gente está vendo. Mas está trabalhando mais de 12 horas, está trabalhando 14 horas, como é que é essa situação? Então, esse tipo de ação, Daniel, tá realmente preocupando muita gente, porque parece assim que está tendo uma espécie de ofensiva contra a agricultura, contra o agronegócio. Nós vimos isso acontecendo em algumas regiões na Serra. Lá houve um caso lastimável que se identificou o que aconteceu, tinha sido uma empresa terceirizada, que nada tinha a ver com os agricultores, que nada tinha a ver com as empresas diretamente ligadas à produção de vinho. Nós vimos aqui recentemente, em Barra do Ribeiro e Sentinela do Sul, uma ofensiva contra um grupo de produtores que estavam trabalhando na colheita das oliveiras, pessoas com todos os equipamentos, com todos os EPIs, funcionários que estavam lá, safristas contratados dentro da lei, com todos os equipamentos, sendo alimentados adequadamente, com uma quentinha vinda do restaurante, e estamos vendo também com os agricultores, da fumicultura. Agora deu uma acalmada, porque esse é um período um pouco diferente. Nós aqui na região temos o
chamado fumo de inverno. Então ele está crescendo, ele está muito bonito, não está tendo agora um movimento tão grande de trabalho, né, assim, de colheita ou de secagem, de classificação, como nós teremos logo ali na frente, né, entre setembro, outubro e depois no auge do verão, que começa de novo, né, o fumo de verão ser colhido e secado. Mas isso serve de alerta para todos nós, porque é muito estranho toda essa movimentação. Nós fizemos uma diligência, né, oficiamos e buscamos uma diligência junto ao Ministério do Trabalho, como eu disse, para buscar informação sobre que denúncia foi essa e da onde partiu. Os organismos de justiça me informaram que sim, foi uma denúncia, mas para preservar o inquérito, para preservar a investigação, nesse primeiro momento não poderiam me dar mais detalhes sobre o caso, né? Sobre, vamos lá, que denúncia foi essa, de quem partiu a denúncia, ou que motivou a denúncia. Então, né, pelo menos deixamos manifestado no papel a nossa preocupação com relação a esse tema. A FETAG está por dentro do assunto, tem participado, né, e acompanhado esses relatos. Nós aqui também estamos. Agora, eu não vou aceitar, Daniel, perseguição contra a agricultura, contra o nosso agronegócio, e independente do tamanho de quem for o agricultor. Se for um cara que tenha 500, 1.000, 2.000 hectares, né, ou se é um cidadão lá que está trabalhando na agricultura familiar com essas 4, 5 hectares, eu não vou admitir que se tente colocar uma pecha, né, de escravocrata num agricultor, simplesmente pelo fato da atividade que ele desenvolve, né, ser uma atividade sazonal, né, ela não acontece o tempo inteiro, ela acontece durante 60, 50 dias muitas vezes, que é o período de colheita, e nesse período de colheita as pessoas obviamente trabalham muito mais do que 8 horas, né? Dificilmente um agricultor vai trabalhar 8 horas, ele tem que acordar mais cedo para aproveitar o primeiro raio de luz solar, ele tem que ter um intervalo de almoço mais curto também para aproveitar o dia, e estende seu trabalho enquanto tem luz, né? Enquanto tem luz solar. E depois passa. Isso é assim, né? Sempre foi. Desde que o mundo é mundo e desde que a agricultura é agricultura, o agricultor trabalha, como se diz, de sol a sol, do sol da manhã ao último raio de sol da noite. E nem por isso o sujeito que está lá com a sua família trabalhando, seja seu filho, sua esposa, ou até mesmo um conhecido, vizinho, ele vai estar fazendo um exercício de trabalho escravo, né, por exercer a agricultura como se exerce, diferente, né, do cara que trabalha na cidade, que trabalha no comércio, daqui a pouco até um funcionário público mesmo, né, que trabalha muitas vezes segunda a sexta-feira, das 8 até umas 5 da tarde, o agricultor não tem essa oportunidade. Como se fala, o agro não para, né, ele trabalha de domingo a domingo em período de colheita e plantação. Então, por isso, esse nosso alerta, esse nosso cuidado, para que não se faça perseguição contra os agricultores. Com certeza, né, deputado? E só para trazer aqui para nossa região, Camaquã, o cultivo do tabaco, ele é predominante. Claro, nós temos hoje, atualmente, o cultivo de outros plantios, mas o que predomina, o que move a nossa economia local aqui na nossa região é o tabaco. Tem que ter essa atenção especial, não pode ter essa perseguição liviana aos produtores que estão ali trabalhando honestamente, fazendo o seu trabalho e que mexem com a economia local, com o trabalho e também geram empregos. E, deputado, o Ministério da Saúde fez recentemente uma publicação relacionando a falta de alimentos, a fome, com a produção do tabaco. Quer dizer, essa publicação do Ministério da Saúde, ela não fez uma abordagem específica ao cigarro, ela fez a produção de tabaco, induzindo que se o produtor, ao invés de plantar tabaco, estivesse plantando alimentos, haveria menos fome. Olha a situação, deputado. Cara, essa propaganda foi, assim, a coisa mais absurda que a gente poderia esperar do governo federal com relação à fumicultura nesses últimos tempos. Durante muito tempo se combateu, né, a questão do fumo, mas trabalhando sempre pela lógica do fumante, né, para tentar evitar que as pessoas consumam o cigarro e com esse cigarro venham a ter problemas de saúde. Eu não sou fumante, Daniel, e nunca fiz propaganda ou apologia para que alguém faça uso do cigarro. E eu também não desconheço que fumar faz mal. Só que a gente não pode ignorar
que há tantas outras atividades que também exercidas fora de controle fazem mal. O consumo excessivo de açúcar gera diabetes, que gera problemas cardíacos, que gera também câncer. A exposição solar acima do normal, quem está lá na praia ou praticando um esporte, também pode causar problemas de saúde, inclusive câncer. E tantas outras coisas, né? Agora, o caso é que esse ano tem um movimento muito emblemático. Esse ano nós temos a COP, que é a Conferência das Partes, né, as partes que assinaram lá em 2005 a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Né? A Convenção Quadro foi apresentada pela Organização Mundial da Saúde em 2003. O Brasil ficou 2 anos estudando essa proposta. Em 2005, ainda no primeiro governo Lula, foi destinado como representante oficial do Brasil a então ministra Dilma Rousseff para fazer a assinatura da Convenção Quadro. Convenção Quadro do Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde. Como consequência da assinatura da Convenção Quadro, muitas medidas aí de redução de venda, de consumo, de industrialização para o tabaco, para o cigarro foi implantada. Por exemplo, né, não se pôde mais fazer propaganda em rádio e TV de cigarro. Não se pôde mais vender uma carteira de cigarro sem estar ali com uma foto chamando a atenção porque os males que o cigarro faz. Ninguém questiona isso, eu acho que isso foi até acertado. Agora veio outras medidas que preocuparam desde lá de 2005 para cá. Uma delas foi restringir o financiamento do Pronaf para agricultores, né, que trabalham com fumo. Outra foi a criação de uma comissão de combate, controle ao câncer, que também os agricultores não tiveram essa participação. E como meta também, né, a Convenção Quadro estabeleceu uma alta tributação de impostos ao cigarro. Hoje o setor de cigarro paga praticamente 86% de imposto, quase 90%. Se tem um valor mínimo por carteira de cigarro. Então isso não fez também com que as pessoas parassem de fumar, mas acabou estimulando o consumo de cigarro falsificado, que é vendido muitas vezes avulso e com uma baixíssima qualidade. Então, a Convenção Quadro, ela teve, no final, a COP, né? Que é essa conferência também, de a cada 2 anos o Brasil tem que participar. Então, é um momento preocupante, porque esse ano, dia 20 de novembro, no Panamá, vai ter mais uma edição da COP. E o governo brasileiro tem dado alguns sinais de que está embarcando nessa onda politicamente correta, uma onda internacional, que tem combatido o agronegócio. Essa campanha que tu te refere, até uma hora sugiro, Daniel, que ela está disponível no YouTube, né? Mas eu até sugeri aí para vocês, aí, os amigos, vocês têm um cuidado também com o trabalho do agro, né? Que pudesse uma hora fazer uma matéria sobre essa campanha e até postar nas redes, o vídeo, postar nas redes da CUSP para perguntar o que as pessoas acham, né? Mas é uma campanha cheia de desinformação e de fake news. Eu fiz uma representação contra essa campanha diretamente ao ministro-chefe da Casa Civil, pedindo a sua retirada do ar. Até agora não tive qualquer tipo de retorno. Mas uma campanha que diz assim, ó, entre aspas, tá? O plantio do tabaco destrói a renda de famílias e o meio ambiente. Ao invés de ocupa áreas que poderiam ser destinadas à produção de alimentos. Mentira, balela. Falava na propaganda que a área plantada de tabaco fazia em torno de 350, 340 mil hectares. Não é verdade. O plantio do fumo ocupa em torno de 240 mil hectares no Brasil inteiro. E nesses 240 mil nós temos ali 128 mil famílias, 600 mil agricultores aproximadamente que trabalham nessa área. E nesse total, né, de produção, nessa área total, há uma movimentação financeira extremamente significativa. Outra coisa, o Brasil, né, produz alimentos em volume suficiente para alimentar 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão. Nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. Nós temos um superávit na produção alimentar. Nós vendemos alimentos não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro.
nós temos condição de alimentar pelo menos mais uns 5 países do tamanho do Brasil inteiro, né? Então, a fome que se tem no país não é oriunda da falta de produção de alimentos. A fome que se tem no Brasil, e ela está concentrada muito nas grandes cidades, nos grandes centros, se deve principalmente à falta de oportunidade de trabalho, de emprego, de liberdade econômica para quem quer produzir. E não tem absolutamente nada a ver com o plantio do tabaco que acontece aí no interior de Camaquã, como se os agricultores da Santa Alta, dos Galpões, do Bonito, ou qualquer outro lugar aí, fosse responsável pela fome do mundo. Isso é um absurdo, uma campanha muito devastadora que foi feita pelo governo federal e que até agora não retirou no ar, sendo ela uma campanha visível e sabidamente mentirosa. Então, nós estamos acompanhando com preocupação tudo isso, porque, como disse, esse ano, em novembro, tem a COP10 lá no Panamá. O Brasil vai ter um representante só que pode entrar no evento. E esse representante será ou o ministro das Relações Exteriores ou então a ministra da Saúde. O setor do tabaco que vai ser julgado e condenado nesse evento não pode ocupar espaço. Sempre foi assim em todas as COPs. A FUBRA, por exemplo, Sinditabaco, que é o Sindicato das Indústrias de Tabaco, nunca foram bem recebidos no evento, aliás, nunca permitiram entrada de verdade no evento. Deputados estaduais, federais e até senadores do Rio Grande do Sul foram convidados a se retirar, porque só participa da COP o Ministério da Saúde ou as ONG antitabagistas, né? Aquelas que defendem o combate ao fumo. A nossa subcomissão aqui na Assembleia Legislativa, que está percorrendo o Estado, ouvindo produtores, ouvindo indústrias, empresários, prefeitos, vereadores, é para a gente poder formatar uma posição muito equânime do que o Rio Grande do Sul tem sobre a fumicultura. E agora, no final de agosto, logo após a Expo Inter, nós temos um encontro em Brasília e fazer a entrega desse relatório ao Ministério da Saúde, para que eu embarcar no avião, como eu digo, né, assim que o ministro do Brasil, que é o único que vai ter voto lá, embarcar no avião e for participar desse evento, se ele não for fazer a defesa do setor do fumo, que pelo menos ele tome o cuidado de proteger os nossos agricultores e todos os empregos que estão envolvidos, direto ou indiretamente, com a fumicultura. Então, um trabalho muito intenso que a gente está fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor como líder da subcomissão do tabaco, já ocorreu também audiências em outros municípios, em Santa Cruz, contou com a presença da FUBRA sempre muito presente, do senhor Benício Werner. Eu lhe pergunto, será que há a possibilidade de ocorrer esse tipo de reunião também aqui na nossa região, até para trazer, aproximar lideranças daqui da nossa Costa Doce, os produtores rurais? Com certeza. No primeiro encontro, Daniel, nós fizemos em Santa Cruz do Sul por uma razão, né? Porque Santa Cruz do Sul é o maior município em relação à fumicultura em toda a América Latina. Lá a gente pode dizer que é a capital latino-americana da fumicultura. Lá estão todas as indústrias fortes, a maior parte das indústrias fortes, tem muitos produtores, então fizemos lá. Na sequência, nós fizemos uma reunião em Candelária, fizemos uma reunião em Rio Pardo, e tem na nossa grade de agenda a possibilidade de nós fazermos um encontro em Camaquã, a princípio no dia 18 de agosto. Estamos definindo o local ainda, estamos tratando isso com as entidades também, porque nós queremos fazer um encontro forte, com bastante participação, e nessa segunda-feira, agora, retornando do recesso parlamentar, a Assembleia retoma suas atividades e nós vamos reunir os deputados que fazem parte dessa subcomissão e fechar o calendário das agendas que ainda faltam. Mas o nosso desejo é fazer um encontro em Camaquã para concentrar, né, assim, líderes e produtores da região aí, então trazer gente do Amaral Ferrador, Dom Feliciano, da Chuvisca, de Sentinela, de Cerro Grande do Sul, do Sertão Santana, da Mariana Pimentel, da nossa região inteira aqui, que ela é toda ela muito ativa na produção. Nós já participamos de um encontro em Canguçu, agora no dia 25, no dia do colono, nós tivemos lá participando de uma audiência também nesse sentido. Então, o que a gente espera é isso, dia 18, fazer uma atividade em Camaquã, queremos uma também em São Lourenço do Sul, vamos definir ainda com os deputados que fazem parte da comissão o local e a data. E aí teremos uma em Venâncio Aires também, já está programada, a princípio 24 ou 25 de agosto, a data, somos os ajustes lá com o local. E a princípio, Daniel, dia 30, 29 ou 30, nós encerraremos os trabalhos da subcomissão
com a leitura do relatório e com a sua aprovação lá na Expo Inter. Vai ser o final do trabalho e, como eu disse, a gente espera na semana seguinte a Expo Inter, até o dia 6 de setembro, organizar também um evento grande, uma mobilização grande. Quando eu digo grande, não necessariamente de pessoas participando, de público, mas grande no sentido de impacto e pressão grande, né, com deputados estaduais, federais, senadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Bahia, que são os 4 estados que mais produzem fumo no Brasil, lá no Ministério da Saúde e no Itamaraty, para que a gente possa deixar a posição do setor lá calçada e fixada para a compreensão de todos eles. Com certeza, deputado, é muito importante essa mobilização para dar voz a um setor que ultimamente está sendo tão agredido como dos produtores de tabaco aí, que geram a economia da nossa região, de outras regiões e que trabalham, claro, para colocar comida na mesa também. Um trabalho muito digno. Parabéns também, deputado, pela sua liderança também na subcomissão do tabaco na Assembleia Legislativa, trazendo detalhes importantes aqui no nosso Esquina Democrática. E conte sempre com a Acústica FM, deputado. Muito obrigado, Daniel. Mais uma vez eu quero te parabenizar aí pelo teu trabalho, pelo destaque que tem recebido merecidamente à frente dos microfones aí. Tu sempre foste um cara de bastidor que era quase tipo o que o Soares está sendo hoje pro Grêmio, um cara que passa a bola pro outro marcar o gol ali, né? Mas volta e meia tu marcava um golzinho, agora já tá enchendo a rede de golaços. Então, deixar esse registro aqui pela tua competência, pela tua dedicação, assim como toda a equipe da Acústica, né, que sempre tem se empenhado aí para fazer o melhor. Deixar esse abraço também a Giovana, que eu sei que está contigo nos bastidores hoje, a todo o time de vocês, e muito especialmente, né, aos teus ouvintes, né, aos ouvintes do Esquina, que são fiéis e cativos aí. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos aí um final de semana abençoado. E só para fechar, né, um abraço também a todos os agricultores. Ontem foi o dia do agricultor, então aí que Deus, né, entregue forças para esse povo continuar no campo, produzindo, trabalhando, botando alimento na mesa das pessoas, gerando produtos de qualidade, né, e que tenham vida longa na sua atividade. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agradeço as palavras. Agora